Sejam todos muito bem-vindos a este primeiro ciclo Conversas e ou em Património, do qual temos o gosto de ter como convidado o João Alpuim Botelho, diretor do Museu Godal Pinheiro, um ilustre vianense. E eu passo imediatamente para uma brevíssima apresentação do nosso convidado, dizendo que o João Alpuim nasceu em 1967 em Viana, é licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, 1989, mestre em Museologia, onde defendeu a dissertação Panorama Museológico do Alto Minho. Desde 1991 trabalhou na Câmara de Viana e depois até 2014, onde desenvolveu notável trabalho no Museu do Traje, também noutros museus, criou também um núcleo de museus de centros interpretativos municipais, é reputadíssimo na área profissional em questão, tem várias obras publicadas, uma das que eu gostava de destacar, este trabalho com Benjamin Pereira e com António Medeiros, Uma Imagem da Nação, o Traje à Vianesa, e também dizer que em julho de 2009 foi chefe de divisão de museus da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e depois trabalhou no Porto, na Cultura Porto, foi seu diretor executivo entre 2002 e 2005, e também trabalhou em distintas instituições culturais, seja como técnico, como consultor, etc. Desde 2014 é diretor do Museu Godal Pinheiro, em Lisboa, experiência sobre a qual nos vai falar de forma particular. E deixem-me só, sobre a sua experiência de Viana, que eu gostava de salientar, além de que foi também nosso colega na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, foi docente entre 1995 e 2004, dizer o seguinte, da experiência em Viana, isto escreveu Ana Carvalho, há dois aspectos importantes que guiaram o seu trabalho. Por um lado, a ligação dos trajes tradicionais ao território, que procurou estabelecer criando uma rede de núcleos museológicos etnográficos nas freguesias rurais, entretanto desativada. Por outro lado, mais do que um discurso fechado e hermético sobre a tradição em moldes fixados e imutáveis, considerou sempre mais importante a ênfase nos valores simbólicos e identitários e a atenção e abertura do discurso a novos usos e apropriações contemporâneas das tradições. Meu caro João, feita esta pequeníssima e singela apresentação, agradecer-te e muito obrigado por estares aqui connosco. Gonçalo, sou eu quem agradece esta oportunidade de estar aqui, de voltar a uma casa onde de facto comecei a minha carreira mais no lado dos museus, aliás pela mão da Olga Matos, que também vejo que está aqui presente e que é a dona da cadeira de Museologia que eu substituí durante algum tempo e que foi de facto um período muitíssimo importante para mim, no sentido de dar uma sustentação científica ao trabalho que estava a fazer no museu e, portanto, também mandar um abraço muito especial à Olga e dizer que é um enorme gosto voltar a ter alguma ligação com o Politécnico de Viana, quer seja na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, quer seja aqui na IES. Eu passava então imediatamente, eu penso que é a primeira sessão destas conversas, portanto a minha responsabilidade vai crescendo exponencialmente, espero que conseguir dar-vos um olhar divertido e atraente, um olhar sexy, se quiserem dizer assim, sobre estas questões do serviço educativo e também, obviamente, sobre o Godal Pinheiro, que é aquilo que nos traz aqui.
Eu preparei um conjunto de imagens, falarei sobre elas, porque o Bordal é essencialmente imagens, e portanto partia para uma partilha de ecrã, e de qualquer forma, no fim, penso que também teremos algum tempo para conversar, mas se houver alguma questão que queiram pôr entretanto, também, com muito gosto, poderei falar sobre elas. Ora bem, desculpem-me. Serviço educativo. Eu penso que estará a carregar. Está sim, João. Estamos a ver a tela e, entretanto, vai abrir. Obrigado. Vai abrir. Ok. Bom, está um bocadinho mais demorado que aquilo que se esperava. Pronto. Vou pedir... Tens só que colocar, João, se fizeres favor, em modo de apresentação, só para nós depois conseguirmos também visualizar, que para já estamos a ver só a tua tela. Assim já estão a ver a tela com o primeiro slide? Não. Ainda não. Só o fundo com os ficheiros. Se quiseres, também podes fazer o seguinte, João, retirar o compartilhamento e voltar a compartilhar, que às vezes também resulta assim. Então, se calhar vai ser isso que eu vou fazer. Peço desculpa por esta... Sem problemas. Assim está ou não? Assim também ainda não está? Ainda não está neste momento. Desculpem-me, Não faz mal. Isto é uma conversa informal, João. Faz parte e é o lançamento, portanto, tudo bem. Eu costumo dizer que antes o problema era com as máquinas de slides que encravavam sempre, agora é com estas questões do... Ora bem, desculpem que agora share screen, File Explorer, Zoom Guide. Tenho esperança que agora se consiga ver. Excelente, João. É só pôr em modo de apresentação. Ok, muito bem. Obrigado. Pronto. Portanto, neste momento estão a ver a imagem que diz património em conversa, serviços educativos em tempo de pandemia. Muito bem. Pronto, então é sobre isto que vamos falar com base na obra do Rafael Bordal Pinheiro. Eu tive a oportunidade de enviar ao Gonçalo um pequeno filme que está no site do museu, feito pela professora Raquel Henriques da Silva sobre o tempo e a obra do Bordal, que funciona como uma espécie de um enquadramento. De qualquer forma, esta conversa está aberta a mais pessoas do que os alunos do curso, portanto, eu dizia também que um conjunto de dados prévios sobre o Rafael Bordal Pinheiro. Primeiro, saber que ele nasceu em 1846 e morreu em 1905, portanto é um homem do final do século XIX, muito princípio do XX, mas do final do século XIX. Depois, saber que ele foi um caricaturista e um proprietário de jornais. A questão do proprietário de jornais é importante, porque ele não era como hoje em dia o António, ou o Nuno Saraiva, o António Jorge Gonçalves, fazem caricaturas nos jornais de outras pessoas. O Bordal não, o Bordal era o proprietário dos seus próprios jornais. Depois, saber também que ele era um ceramista, mas mais uma vez foi também o fundador da fábrica de faiança da Calda da Rainha, portanto, mais uma vez, não era uma pessoa que trabalhava para o outro, era uma pessoa que se envolvia profundamente no ato de criar. Saber também que ele era um republicano em tempos de monarquia, portanto que era uma pessoa que não era do regime vigente, que era um contestatário desse regime. E saber, sobretudo, que ele era um grande defensor da liberdade de pensamento e de expressão e um lutador contra as injustiças sociais e todas as negociatas políticas, e isto vai ser, de facto, uma das grandes pedras de toque de toda esta conversa. Portanto, isto é uma espécie do ambiente em que vamos falar do Rafael Bordal Pinheiro. Apresento-vos o Rafael Bordal Pinheiro. À direita, num quadro do seu irmão Columbano Bordal Pinheiro,
à esquerda numa caricatura feita pelo próprio Bordalo Pinheiro, que gostava muito de brincar consigo próprio e de fazer estas caricaturas. E aqui o Bordalo a desenhar ali às ordens de uma figura, que é uma figura que representa os seus jornais, a desenhar numa pedra litográfica com um saco de dinheiro sobre ele, que ele diz que é o dinheiro do Judas, como se trabalhar fosse uma espécie de se vender, mas em que ele está de facto aqui a trabalhar, mostrando que necessitava de trabalhar para ganhar. Não era um dandy que fazia isto por simples divertimento, mas precisava de trabalhar para ganhar a sua vida. E estes são os jornais que ele teve ao longo da sua vida: o jornal O António Maria, o jornal Pontos nos Is e o jornal A Paródia. É importante também dizer que ele teve estes jornais durante uma parte muito significativa do século XIX. Começou aqui em 1879, eu penso que vem o cursor, não vem, começou em 1879 e até 1905, só durante o ano de 1899 é que ele não teve jornais, o que significa que é possível percebermos toda a história do século XIX, do final do século XIX, através dos seus jornais e de uma maneira divertida. O Bordalo foi também um ceramista, vemos-lo aqui na fábrica e vemos-lo a desenhar-se a si próprio nas exposições que fez. Aqui está ele a sair de uma jarra. Mas, mais uma vez, foi um ceramista não de uma pequenina oficina, mas sim de uma fábrica, que foi uma fábrica exemplar, e num momento em que a cerâmica era uma tecnologia de ponta, o Bordalo, antes de fazer a fábrica, passeou por toda a Europa e foi buscar a tecnologia mais avançada. Vejam aqui estas chaminés de uns fornos potentíssimos com que ele quis revitalizar a cerâmica nacional. E aqui, além do mais, ele quis ser também uma espécie de um mestre com os seus aprendizes, e esta fotografia mostra-nos exatamente o Bordalo aqui no meio, com os seus aprendizes à volta. Claro que hoje nós chamaríamos a isto trabalho infantil, mas lembremos que na altura, estamos a falar de 1884, as condições eram bem diferentes, era uma forma de criar condições de vida para estes miúdos. E aqui vemos um Rafael Bordalo Pinheiro, aqui embaixo à esquerda, de costas, com uma máquina fotográfica, e um rei Dom Luís, esta figura, eu vou-vos apresentando as caricaturas que ele faz, este rei Dom Luís a fazer caricaturas. O próprio rei Dom Luís era caricaturista, fazer caricaturas na altura era bastante normal. Este desenho refere-se a um momento em que o Dom Luís escolheu os pares do reino. E o Bordalo não concordou com a escolha dos pares do reino, então disse que o que ele estava a fazer não era fazer uma escolha de pares, era fazer uma espécie de umas caricaturas mal feitas. Mas, além do mais, ele faz uma segunda coisa ao colocar-se aqui embaixo com esta máquina fotográfica, que é dizer, enquanto ele escolhe pessoas, mas de facto o que ele está a fazer são caricaturas e a transformar a nossa vida política numa grande folia, o que ele, Bordalo, faz aparentemente é fazer umas caricaturas, uma bonecada, mas de facto o que ele está a fazer é tirar retratos à sociedade. E aí está a dar uma maioridade a esta arte da caricatura, a dizer que não é só uma bonecada com os narizes grandes e com umas orelhas não sei como, mas é a caricatura a ir ao âmago das questões, a ir a desenhar verdadeiramente a alma das pessoas e das situações. Por isso este desenho, publicado logo em 1880, tem essa força que vão perceber ao longo desta apresentação que acontece muitas vezes. E o Bordalo, e o Bordalo de tal forma assume o seu lado de desenhador como uma forma de combater as injustiças, que vejam-no aqui com um grande lápis, e o lápis está numa atitude violentíssima a furar a barriga a uns polícias que maltrataram uns Ardinas. Os Ardinas estavam a querer vender os jornais do Bordalo, eles maltrataram-nos, bateram-nos, e o Bordalo ficou de tal forma furioso que se desenha a si próprio com a sua arma. Portanto, vejam que ele não está aqui nem com uma espingarda, nem com uma espada, nem com nada disso, está com o lápis a furar a barriga aos outros, a dizer, vocês não voltam a fazer isto porque eles têm todo o direito a vender os meus jornais, e portanto a mostrar bem que
o lápis é a sua forma de intervenção. E aqui, mais uma vez, de tal maneira ele acha que o lápis é a sua forma de intervenção, que ele próprio se transforma em lápis. Isto são os lápis de altura, isto é de facto um porte-crayon, é mais uma lapiseira aqui com uma mina do que um lápis como nós temos hoje em dia, mas de tal maneira ele considera que o lápis é importante que ele próprio se transforma em lápis, neste caso aqui para ir acordar o Zé Povinho e dizer: levanta-te, mexe-te, anda, surge a tambula. Podes. Mexe-te. E agora falávamos um bocadinho também do ambiente político, cultural e social da época. O humor que o Rafael Bradal Pinheiro faz é um humor essencialmente político. Ele não faz aquelas graças, sei lá, das pessoas que vão na rua e que lhes cai um vaso na cabeça ou que tropeçam uma casca de banana e caem numa poça de lama. Não é esse o tipo de humor dele. É um humor político e sempre com um objetivo de intervenção política. Eu coloquei aqui estas imagens por um lado, para vos apresentar alguns dos políticos do século XIX, o Índice Ribeiro, o Fontes Pereira de Melo, o Anselmo José Brancamp e o Rei Dom Luís. E por outro lado, para verem ao lado das imagens, dos retratos, das fotografias, para verem a qualidade das caricaturas. Portanto, na altura, num país que era essencialmente analfabeto, as pessoas podiam reconhecer perfeitamente estas caricaturas, podiam perfeitamente reconhecer as pessoas que estavam a ser retratadas pelo Bradal Pinheiro. E o sistema político na altura, nós estamos a falar do início do liberalismo, chamava-se o rotativismo, porque havia dois partidos, os regeneradores e os progressistas, e ora estava um no poder e o outro na oposição, ora o que estava na oposição passava ao poder e o outro descia. Se pensarem, não é muito diferente do que acontece hoje entre um lado PSD e um lado PS, em que se vão intercalando no governo. Mas é importante percebermos a existência deste sistema em que há partidos políticos e que se vão revezando no poder. Eu não consigo ver agora a imagem, conseguem ver? Não. Agora sim. Esta sim, João. Agora sim. Bom, peço desculpa, então passamos a esta. A imagem anterior é uma imagem sobre eleições, eu vou tentar recuperá-la. Neste caso, isto tem a ver exatamente também com essa situação em que aqui está um Zé Povinho, que todos conhecem, no dia dos votos a ser muito bem tratado por todos os políticos, no outro dia a ser maltratado por todos os políticos. Portanto, isto era um início de um sistema parlamentar em que havia uma escolha por votação e o Bradal chama a atenção para o Zé Povinho não se deixar enganar pelas eleições. E aqui, lembrem-se que eu disse que ele era republicano, vemos um Zé Povinho hesitante entre, de um lado, a República e do outro lado, os partidos da monarquia constitucional. E vejam como, e aqui já se começa a perceber a importância do traço e da qualidade da mensagem subliminar que está nestas imagens, vejam como a República é uma figura com um desenho rigorosíssimo, uma figura bonita, que o manifesto que apresenta é um manifesto perfeitamente bem escrito, enquanto do outro lado da monarquia constitucional temos aqui Fontes Pereira de Melo, com um discurso completamente desfasado. Vejam, ele é uma caricatura, façam um retrato, um discurso absolutamente desfasado, e um Zé Povinho aqui no meio, aliás o desenho chama-se mesmo A Escolha, e depois diz, o próprio Bradal diz: agora vê por onde te decides, ó pateta das luminárias. O Bradal era também um homem que gostava muito, terminando agora o ambiente político, passando para um ambiente mais da vida social, gostava muito das inovações. E no século XIX foi o século em que, de facto, houve uma quebra maior de uma certa forma tradicional e foi onde começaram uma série de tecnologias e de movimentos de modernização.
Neste caso ele faz uma brincadeira com o mercado da Praça da Figueira, aqui em Lisboa, que era um campo aberto e de repente foi transformado num mercado, que entretanto também já foi destruído, aliás, como o mercado de Viana. E o Bordal faz uma brincadeira mostrando, por um lado, o mercado e, por outro lado, dizendo que era uma coisa em que as pessoas estavam, em que era tanto o asseio que ele achava que os vendedores deviam estar todos de casaca ou de vestido comprido, porque de tal maneira aquilo mudava o ambiente que era importante que as pessoas se sentissem, para estarem de acordo com o ambiente, era importante que também que estivessem com esta, com uma indumentária diferente, portanto, obviamente uma brincadeira, mas mostrando o enorme gosto que tinha nessa mudança. Um outro exemplo, provavelmente não saberão, mas durante muitos anos, e até cerca de 1940, desde 1888 até 1940, existiu junto à Torre de Belém, aqui em Lisboa, portanto um dos monumentos mais importantes do nosso país, um gasómetro, uma fábrica de gás. E o Bordal indignou-se profundamente com esta situação e desenhou um Zé Povinho completamente indignado, aqui com um gato assanhado, o Zé Povinho com os cabelos no ar, com a existência deste atentado ao património, e de tal maneira ele mais uma vez brinca com a situação. Esta mancha preta seria a fábrica de gás, e aqui pôs mesmo uma chaminé em cima da Torre de Belém, chamando a atenção para dizer que isto era absolutamente inqualificável, portanto mostrando mais uma vez que a sua necessidade de intervenção. E aqui é a questão da intervenção social. E neste caso começamos a ver um outro tipo de humor do Rafael Bordal Pinheiro, em que mostra aqui umas senhoras muito bem vestidas, em equilíbrio nos alfinetes, que por sua vez estão a picar a cabeça de uns senhores que por sua vez têm os alfinetes em baixo virados ao contrário. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma dica para perceber o que é que aqui está escrito quando olhamos para o fundo e vemos aqui tudo escrito: empréstimos, empréstimos, empréstimos sobre penhores, empréstimos. E então o que o Bordal está aqui a dizer, uma forma de colocar as coisas de fazer empresa, de penhorar as coisas, chama-se pôr as coisas no prego. E então o que o Bordal está a brincar é dizer que estas senhoras só conseguem ter esta vida tão virada para fora, tão ilusória, graças ao facto de estarem a andar sobre pregos, porque o seu dinheiro é todo fruto de empréstimos. E aqui há ainda uma segunda leitura muito engraçada, é que quem está a assistir com os pés bem no chão são estas figuras populares. É um padeiro, é um vendedor de azeite, é uma leiteira, é um carvoeiro, e aqui o Bordal está a dizer que estas pessoas são provavelmente mais pobres, mas são com certeza mais honradas do que aquelas que se querem passear no Chiado e na Baixa, mas que de facto vivem à custa de um dinheiro que não é delas. E já que estamos a falar do Bordal e deste lado jornalístico e deste lado relacionado com o dia-a-dia, e já que estamos a falar em Viana do Castelo, queria mostrar-vos também este desenho. Este desenho refere-se a uma visita do rei a Viana do Castelo. Vejam aqui em cima as festas de Viana e em que Bordal foi convidado. Nós temos aqui algumas dicas sobre Viana, vemos aqui a ponte e vemos os arcos que foram construídos na altura para a visita de Viana. E uma das coisas mais interessantes é, por um lado, mostrar que o Bordal estava atento àquilo que ia acontecendo, portanto, neste caso, à visita do rei, e por outro lado, ver o olhar absolutamente aguçado dele, porque o Bordal fez este desenho, a que chamou Mulheres de Viana lançando flores sobre suas majestades. E vemos aqui o rei e a rainha e as raparigas vestidas de lavradeira a lançar flores. Isto é um dos primeiros desenhos que representa as lavradeiras em Viana, em 1887. E, portanto, o Bordal, sem saber tudo o que viria posteriormente, foi capaz, logo naquela altura, de perceber que aquilo era uma coisa importante e de o desenhar e de dar um ênfase a este desenho. À figura das lavradeiras, que, como hoje sabemos, é a grande imagem de marca de Viana.
E vamos continuar em Viana para mostrar que o Bordal não é só Lisboa e que Viana também faz parte da sua obra, mostrando este desenho. Se repararem, esta figura aqui é o ministro Manuel Espregueira. O ministro Manuel Espregueira, que é um ministro que nasceu em Viana, em Vila Franca, e vejam, isto é também um desafio para quem está em Viana, para ir passear para o jardim e procurar esta estátua do Manuel Espregueira. E aqui ele era ministro dos... eu penso que era dos negócios estrangeiros, agora vão-me desculpar, e vejam aqui um Zé Povinho a carregar com a nau do Estado, representada pelo ministro Manuel Espregueira, portanto, mostrando esta ligação de Viana, mostrando mais uma vez que faz sentido falarmos de Bordal em Viana, como já se tinha falado com o Gonçalo. E agora vou-vos deixar aqui um pequenino, é quase um momento Hitchcock, que só faz sentido numa apresentação feita em Viana, porque, como sabem, o meu nome é Alpuin é escrito com um U e é uma particularidade de Viana, não sei porquê. Mas aconteceu que em 1901 o meu bisavô, José Alpuin com U, foi um candidato a deputado. E já havia o grande ministro e grande figura de Estado, José Maria Alpuin, que era Alpuin com O, porque não era de Viana, era da Régua, da Rede. E então o Bordal faz uma brincadeira dizendo Alpuins com O e Alpuins com U, dizendo havia um Alpuin, já há 2 Alpuins. E, portanto, brincando também ele com essa situação, e isto é uma brincadeira que só as pessoas de Viana é que percebem e que fiz questão de apresentar aqui, desculpa-me a vaidade, mas também achei divertida esta situação. E uma outra situação em que há uma apresentação de Viana, eu penso que tem a ver com o momento em que o Bordal veio, naquele desenho anterior, veio a Viana e que terá ido visitar o Guerra Junqueiro. E então vejam aqui o Bordal desenha o Guerra Junqueiro na sua casa. O Guerra Junqueiro foi um grande colecionador, aliás, grande parte da sua coleção está no Porto, na Casa Museu Guerra Junqueiro, mas foi ele quem iniciou em Viana um espírito colecionista de que, por exemplo, Luís Augusto Oliveira foi um seguidor e este Luís Augusto Oliveira acabou por doar a sua coleção ao Museu Municipal de Viana do Castelo e grande parte da coleção deriva exatamente deste gosto do Guerra Junqueiro enquanto foi secretário do Governo Civil em Viana. E, portanto, este é um desenho... Desculpem. Este é um desenho que se refere também a Viana na obra do Bordal. E aqui, voltando a uma política mais geral, é um Bordal que faz uma crítica da situação no final do século XIX, dizendo que as pessoas queriam ou ser funcionárias públicas ou emigravam. Isto porque esta figura que está aqui no meio, que é o John Bull, que é uma espécie de um Zé Povinho inglês, mas uma figura que maltrata os que estão abaixo dela, o John Bull vai comendo tudo o que está à volta, não nos deixando grandes oportunidades de vida. E aqui é um desenho que também tem muito a ver com o que nós estamos a viver neste momento, porque se refere a um momento em que em Lisboa existiam bastantes problemas sanitários, nomeadamente com a cólera e com a febre amarela, e o Bordalo defende a vacinação das pessoas e então aqui faz um grande elogio ao conselheiro Arrobas, que era o governador civil de Lisboa, no momento em que ele exige que a população de Lisboa seja vacinada, e a população de Lisboa tem aqui a cara de um Zé Povinho, e é o próprio conselheiro Arrobas que está a vacinar o Zé Povinho, e portanto parece que é um desenho que se aplica perfeitamente aos nossos dias. E agora falo-vos do humor como ferramenta, depois de ter feito este apanhado do ambiente do final do século XIX. Primeiro, a imagem dele. As imagens do século XIX, os retratos, as fotografias, são retratos de pessoas sérias, com a cara parada, porque os retratos eram caros, eram raros, e as pessoas não queriam ficar para a posteridade a rir, como nós gostamos hoje de ficar. E o Bordal quebra isto completamente, e não só
não está a sério, como se faz uma fotografia sua mesmo, com a língua de fora e com este enquadramento, que hoje para nós é banal, mas que na altura não era, como se estivesse a furar aquele círculo de papel e a sair cá para fora e a deitar a língua de fora a nós todos, portanto quebrando qualquer formalidade que houvesse tentação de fazer. E o Bordalo vai usar, no humor, vai usar também um conjunto de ferramentas do desenho que ele próprio hoje vai ou inventar ou pelo menos introduzir em Portugal. Este caso é um caso em que houve um ministro, neste caso o Índice Ribeiro, que a propósito do concurso da alfândega, de uma situação política da altura, fez umas falcatruas e, portanto, merecia ser posto fora. E então o Bordalo põe um Zé Povinho a dar-lhe um pontapé, e o pontapé é tão forte que ele acaba por sair, vejam, acaba por sair da própria esquadria do desenho. O Bordalo encurta um bocadinho o desenho para mostrar que ele precisava de ser verdadeiramente posto fora. É quase um convite à admissão do ministro do Índice Ribeiro. Chamo só a atenção para dizer que este é dos poucos desenhos em que o Zé Povinho está a tomar uma atitude forte em relação ao que quer que seja. Já vamos falar disso. Depois o Bordalo convida, durante o período do Carnaval, convida o Índice Ribeiro a entrar, mas mal acaba o Carnaval volta a pô-lo fora, porque isto não pode ser assim. Portanto, é uma maneira de insistir mesmo que ele tem de sair. Vejam agora já passou o Carnaval, queira ter a bondade de se pôr no olho da margem. Aqui é um outro desenho em que o Bordalo, peço espelho, essencialmente para a esquerda, em que o Bordalo fala de um deputado que ele considerava, vejam este jogo de claro, escuro, de preto e branco, em que ele considerava que era um homem que tinha negócios de carvão. O carvão era muito importante porque era o carvão que servia para alimentar as cozinhas, os alimentos eram cozinhados a carvão, e ele era um carvoeiro. Vejam que aqui atrás estão estes sacos de carvão que correspondem a este carvão, a este carvoeiro. Eram sacos muito grandes que tinham este aspecto. E o que o Bordalo quer dizer com este desenho é que este homem, o Simões Carneiro, enquanto carvoeiro, era um homem impoluto, portanto conseguia estar no meio da coisa mais escura, mais suja e manter-se absolutamente impoluto. Mas quando passou para a política, que era a coisa mais branca, em que já não tinha aquele problema de ter toda aquela sociedade à volta, de repente sujou-se todo. E vejam como este jogo do preto e do branco resulta de uma maneira absolutamente eficaz, e vejam como o desenho, a mestria do desenho e da silhueta funciona aqui tão bem. Mas o Bordalo, que não gostava deste Simões Carneiro, como estão a ver aqui em 1880, em 1881 vejam aqui o Bordalo a vergar-se perante o Simões Carneiro. Então o que é que aconteceu? Muito rapidamente, na sequência do ultimato inglês, em que nos obrigou a largar as pretensões portuguesas sobre os territórios entre Angola e Moçambique, foi assinado um tratado com a Inglaterra, que de facto lhes deu esses territórios, o Tratado de Lourenço Marques. Houve um conjunto de deputados que assinaram esse tratado e o Bordalo, vejam aqui à direita, quer enforcá-los todos, e vejam aqui ao fundo, mas o Simões Carneiro, aquele de quem ele não gostava, como já vimos atrás, não assinou o tratado. E então o Bordalo vai vergar-se perante ele e vai homenageá-lo. E isto aqui marca uma diferença absolutamente essencial em termos de discurso, com todos estes populismos a dizer os políticos são todos iguais, é tudo a mesma coisa, só querem é taxas. Esse discurso que nós agora ouvimos muito e que é perigosíssimo, o Bordalo não é esse discurso que tem um discurso absolutamente inteligente e caso a caso, e mostrando as particularidades de cada situação. Quando faz uma coisa mal, merece ser criticado. Quando faz uma coisa bem, merece ser homenageado, e é o caso. E vejam que não só ele homenageia aqui o Simões Carneiro, como critica todos os outros, desenhando-os mesmo, um a um, e portanto expondo-os à asneira que fizeram. E agora aqui também um segundo desenho. Este senhor é o Barjona de Freitas, que foi o ministro que assinou esse tratado. O Bordalo vai fazer um retrato dele, que é este retrato.
Vocês olhando assim para o desenho veem que há ali um bocadinho uns riscos a mais e então, mas eu queria sobretudo agora que vissem a qualidade do retrato, como ele está perfeitamente representado. E então vamos ver que quando olhamos para o desenho pode-se decompor em outros desenhos. E os desenhos são, em baixo, a figura do Lord Salisbury, que era o primeiro-ministro inglês, que faz de queixo do Barjona de Freitas. O John Bull faz as bochechas. Já viram o John Bull? É aquele Zé Povinho que maltrata os portugueses. A Rainha Vitória faz a testa. E quem faz o cabelo é a figura deste negro acorrentado aqui com uma corrente que vai ser o grande prejudicado com a assinatura deste Tratado de Lourenço Marques e com a cedência às exigências inglesas. E o Bordal consegue criar assim este desenho do Barjona de Freitas, mas é um desenho poderosíssimo porque ao mesmo tempo retira-lhe a identidade. É dizer, o homem não vale nada, o homem a única coisa que está aqui a fazer é ser uma marionete dos interesses ingleses. E portanto vejam como o humor consegue completamente desmontar e ser feroz nesta situação. E aqui uma outra situação que é a estátua do Dom José. Vejam, a estátua de Dom José que é ainda dentro desta situação, deste problema com a Inglaterra, em que o Bordal propõe é que depois do tratado, transformar o Dom José, que está aqui num cavalo, ser transformado numa Rainha Vitória montada num burro. Porque de tal maneira nós perdemos a nossa identidade e perdemos a nossa independência que mais vale vender tudo. E não só faz isso, como pega aqui nesta imagem e vejam aqui com a fotografia do Real, transforma este cavalo num John Bull. O Barjona de Freitas é quem está a puxar o John Bull e quem está a ser pisado por este cavalo, esta figura aqui, é o Zé Povinho. Portanto, mais uma vez, o poder da imagem é mostrar sem palavras todo o escândalo que o Bordal considerava que existia. Aqui é um outro desenho em que está o Fontes Pereira de Melo, que era o presidente do Conselho, o primeiro-ministro, chamemos-lhe assim, e o conselheiro Arrobas, que era o governador civil. A situação são os festejos pombalinos, os festejos em honra do primeiro centenário de Marquês de Pombal. E os festejos na altura eram momentos muito importantes, porque eram momentos de afirmação política. E o rei, na altura, não tinha percebido isso. E então, e sobretudo porque já tinha havido anteriormente uns festejos em honra de Luís de Camões, em que o rei não tinha participado e foram um grande momento de afirmação republicana. E então aqui, tanto o governo, através de Fontes Pereira de Melo, como a cidade de Lisboa, através do governador civil, quiseram ter uma parte ativa. E se olharem bem para o desenho, conseguem ver o rei Dom Luís aqui? O rei Dom Luís está em este espaço branco, aqui no meio. Vejam aqui a cara, vejam aqui a coroa, vejam como ele está aqui. E mais uma vez o Bordal faz usa o humor como ferramenta, mostrando o rei sem o mostrar, ou mostrando que ele não estava lá, mostrando que ele devia ter tido uma atitude e não teve, e que deixou a comemoração dos festejos para os outros e ele esteve absolutamente ausente. E aqui volto-vos a mostrar esta imagem, já vos mostrei, mas agora explico-vos um bocadinho melhor o que ela é. Esta imagem é uma reprodução de uma escultura de um italiano, Monteverdi, a propósito da criação da vacina contra a varíola pelo Edward Jenner, que vacinou o seu próprio filho numa altura em que ninguém acreditava que a vacina seria eficaz. Ele diz, não só é eficaz como eu vou vacinar o meu filho. E o que o Bordal faz é pegar numa obra de arte conhecida e aplicá-la à situação, portanto brincando com este conjunto de referências iconográficas. E aqui, este desenho é um desenho muito forte que eu vos vou propor uma leitura. Chama-se
a indiferença mascara a miséria. E então nós vemos este desenho em que há esta figura muito bonita que está presente, mas quando começamos a olhar melhor começamos a ver as camadas de leitura. Esta é a figura muito bonita, não é? Mas se nós, quando olhamos melhor, vemos que ela está a ser, é de facto uma máscara que está a ser colocada por esta outra figura atrás. E quando olhamos melhor o que é que ela está, vemos que ao fundo há uma outra situação que é um baile em que o que está a acontecer num segundo plano, um baile que torna esta situação mais chocante, porque esta figura esconde, vejam, uma mãe absolutamente famélica, com umas crianças raquíticas, com uma mão aqui a pedir esmola e provocando um contraste enorme. E, portanto, aqui chama-se a indiferença mascara a miséria, e está aqui um Zé Povinho completamente indiferente a deixar que esta situação aconteça. E por cima disto, eu peço desculpa que há aqui umas imagens que não estão muito bem, mas por cima disto estão dois corvos, vejam, estão dois corvos, como que a dizer que esta situação é uma situação de mau augúrio, que alguma coisa se vai passar e que, do ponto de vista do Bordal, seria o advento da República. Vejam também, ainda dentro das ferramentas do humor, a figura do Fontes Pereira de Melo. Fontes Pereira de Melo foi uma figura tão importante como o Mário Soares ou como o Cavaco Silva. Foi uma figura que esteve ligado ao poder durante dezenas de anos e esteve sempre presente, e o Rafael Bordal Pinheiro sempre o criticou. Vejam aqui como o homem dos 7 instrumentos, ou aqui vejam como ele o desenha como uma velha, como um polícia, como, enfim, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Mas apesar de o ter criticado toda a vida, no momento em que o Fontes Pereira de Melo morreu, o Bordal faz estes desenhos, vejam, com um enorme respeito sobre ele, e aqui, sobretudo, dizendo que todos os outros políticos nem sequer lhe chegavam aos calcanhares. E aqui não se consegue ler, mas eu digo-vos o que aqui está escrito. Ele diz qualquer coisa como: vocês escusam-me começar a criticar, porque eu toda a vida estive a criticar este homem, e agora quando ele morre faço-lhe uma homenagem. Porque eu não faço confusão entre um político e as suas ações políticas entre o político e as suas ações políticas e o homem. E o homem, eu choro a sua morte. O político, eu sinto-me no direito de o criticar. E isto é importantíssimo, porque é não endeusar uma figura, é perceber o jogo da política. O jogo da política implica crítica, implica haver outras soluções, implica haver também este enorme respeito que o Rafael Bordal Pinheiro tinha pelas figuras que desenhava. E agora o Zé Povinho. Vejam, aqui é um desenho, vou-vos explicar como é que nasceu o Zé Povinho, que foi uma figura criada pelo Rafael Bordal Pinheiro. Já vos falei que no século XIX havia o sistema de rotativismo, não é? Que havia os dois partidos, e aqui vejam que é um balde do lixo, um balde de lixo com duas figuras, dois porquinhos aqui a lutarem, que um é o Partido Regenerador e o outro é o Partido Progressista, aqueles dois partidos que nós tínhamos visto naquele balanço, que ora está um no poder, ora está o outro. E está aqui um gato a empurrá-lo, a deitá-lo fora. Isto é uma situação com força, com alguma, mostrando o que é que se passa. Mas se nós acrescentarmos aqui um Zé Povinho a dizer que isto cheira mal, isto ganha uma força muito maior. E a figura do Zé Povinho é exatamente tem este poder, porque não são só os políticos que são desenhados, mas é também a figura do Zé Povinho que é quem sofre todas as consequências, boas ou más, da ação política dos políticos. A mesma situação aqui, vejam que é outra vez um balancé, em que está aqui o Fontes Pereira de Melo e o Selmo José Brancampo, como balancé no poder, ora está um em cima, ora está um em baixo. Este desenho também foi manipulado, e que se nós virmos o desenho assim, ou se o virmos assim, ele é bastante diferente. E aqui, ao ver que isto tudo se passa nas costas do Zé Povinho, ganha uma importância maior. E a figura do Zé Povinho é exatamente isto. Ele foi criado
em 1875, este é o primeiro desenho em que ele aparece, e vejam que até foi preciso escrever aqui na perna Seu Zé Povinho, porque ninguém o conhecia. Ele é apresentado a maior parte das vezes ou de gatas, vejam aqui, ou nu, ou até completamente em esqueleto a dar a pele por causa dos impostos. E é sempre uma figura bastante maltratada. Mas o Bordal não tem este olhar, coitadinho do povo. O que o Bordal quer fazer com esta figura do Zé Povinho é dizer, é pôr-nos um espelho à frente da cara, porque o Zé Povinho somos todos nós. E todos nós temos um dever de cidadania muito grande. E o Bordal faz este desenho, que é o Zé Povinho na história. Então, o que ele refere é que ele estava a dormir quando Dom João VI fugiu para o Brasil, quando foram as invasões francesas. Depois levantou-se com a Revolução de 1820, que há aqui um Zé Povinho forte, depois voltou-se a deitar quando veio o Dom Miguel e, portanto, voltou o absolutismo a Portugal, voltou-se a levantar com a Revolução de Setembro, quando voltou o liberalismo, voltou-se a deitar com a Convenção do Gramido, quando foi aceito o regresso do Dom Miguel, depois voltou a levantar-se com o ultimato, que já falámos, e em 1903, que era a altura, aqui está ele a dormir, e o Bordal diz, nunca se levanta que não se deite. Portanto, o que ele está a dizer aqui é que o povo tem de facto uma potencialidade de se mexer, mas precisa de vontade para se mexer. E faço aqui este cronograma mostrando-vos um pequenino parênteses para uma brevíssima lição de história. A diferença entre o absolutismo e o liberalismo, de uma maneira absolutamente esquemática, é que no absolutismo acreditava-se que o poder vinha de Deus para o rei. E, portanto, o rei não devia nada a ninguém. O poder dele vinha de Deus, ele só prestava contas a Deus. O liberalismo diz ao contrário, diz que é o povo que dá o poder ao rei e, portanto, o rei tem de responder ao povo. Isto de uma maneira absolutamente esquemática e simplicíssima e que nos podia levar a horas de conversa, mas o que nos interessa é aqui isto. E nós vemos aqui que ao longo do século XIX houve a Revolução de 1820, depois houve o absolutismo em 28, depois veio a Carta Constitucional, que era um absolutismo mais ligeiro, e voltou, e a Carta Constitucional foi assinada em 1842, Bordal nasceu em 46 e o Zé Povinho nasceu em 75, desculpem. O que acontece é que passaram 30 anos. 30 anos para a mudança de mentalidade das pessoas é pouquíssimo. Nós, se fizermos as contas ao tempo que passou desde o 25 de Abril, podemos pensar e ver a quantidade de pessoas que ainda acham que antigamente é que era bom. Agora imaginem, nesta altura em que as ideias passavam muito mais devagar. E o grande objetivo do Bordal é mostrar que, veja agora aquele desenho esquematizado, que o Zé Povinho se levantou em 1820, quando foi a Revolução Liberal, voltou-se a deitar com o absolutismo, voltou-se a levantar com a Constituição, mas depois volta-se a deitar. É uma figura que não é capaz de exercer a sua cidadania. E o grande objetivo deste Zé Povinho, da criação desta personagem, é pôr-nos um espelho à frente da cara e dizer: vocês têm de agir, têm de ser cidadãos e têm de deixar de ser súbditos. E vejam aqui a maneira como ele representa o povo de 1820, que foi capaz de fazer a Revolução Liberal, e o povo de 1884, que se está a deixar enganar por maus políticos. Vejam aqui como ele considera que as eleições são feitas, e o que ele quer é que o povo comece a acordar e a abrir os olhos. E em relação às eleições, o que ele diz é isto: mas antes de votar, arregala esse olho. Se elegeres gente nova que não venha a servir-te para coisa alguma, serás um infeliz. Se elegeres gente velha que já provou até à sociedade que não presta para nada, serás uma besta. Abre, pois, o olho, José, porque se não o abres, deixas de ser para sempre o Zé Povo e serás apenas o Zé Camelo. Isto é, de facto, a grande mensagem do Rafael Bordal Pinheiro, para isto que ele criou o Zé Povinho, para que esta mensagem passe. E o manguito é exatamente, que a professora Raquel Henriques da Silva chama um gesto filosófico, é uma maneira de criticar todas estas situações.
E aqui à direita vejam mais uma vez o poder do desenho, em que este Zé Povinho está aqui às ordens de um rei completamente de gatas com uma cara buçal, e aqui vejam como ele se transforma num polvo que é capaz de arregaçar as mangas, aqui no fundo uma cartilha maternal, portanto que precisa de saber ler, precisa de ter educação, instrução, e para se tornar, para ser capaz de tomar nas suas mãos a sua vida. Falo-vos agora do serviço educativo, de como é que nós, perante esta mensagem do Rafael Bordal Pinheiro, eu prometo que vou ser rápido, já estamos mais ou menos a 1 hora, nós pegamos neste trabalho do Rafael Bordal Pinheiro e temos todas estas hipóteses de falar sobre ele. Podemos falar de jornalismo, podemos falar dos melhoramentos materiais, ou seja, da industrialização, das novidades, das fábricas de cerâmica, podemos falar do desenho, do virtuosismo, do movimento, destas soluções humorísticas, da banda desenhada, podemos falar da identidade nacional, do Zé Povinho, podemos falar da etnografia, aquelas figuras populares, o carvoeiro, podemos falar do humor, do riso, podemos falar da história do século XIX, que foi aquilo que tivemos a fazer este tempo todo, da história da arte, das artes decorativas, da liberdade de expressão, podemos falar de todos estes assuntos. E o serviço educativo, para mim, é essencialmente 2 coisas. Primeiro, acessibilidade à mensagem que é dada, transformá-la numa coisa simples, não é usar palavras caras, não é mostrar que sabemos mais que os outros, não, nem é chamar aos outros ignorantes porque não sabem o que é o ultimato, não, se eles não sabem o que é o ultimato eu tenho a obrigação de explicar o que é o ultimato antes de falar dele. E portanto o serviço educativo faz este trabalho de acessibilidade à mensagem e a explicar porque é que estes desenhos, porque é que um Zé Povinho de um lado está com uma cara buçal, parece um animal, e porque é que do outro lado está feito um homem garboso, proporcionar ferramentas para haver esta leitura desta obra. Portanto, de um lado a acessibilidade e do outro lado o abrir janelas, porque não é só olharmos para o desenho e dizer que giro, olha que bonecos engraçados, não, é pensar como é que aquilo se pode aplicar ao nosso dia-a-dia, aos nossos tempos, o que é que nós podemos tirar dali em termos da nossa identidade, em termos da nossa cidadania, em termos da nossa luta por uma vida melhor. E são estas 2 questões, a acessibilidade e este abrir de janelas, que são absolutamente essenciais dentro do serviço educativo, e acho que é aí que a equipa do museu tem trabalhado eu sou suspeito para dizer, mas com um ótimo trabalho pela equipa, sobretudo pela Liliana Pina e pela Francisca Casolino, com muito bons resultados. E isto é o que nós pensamos sempre, será que o Bordal ia gostar? Porque vocês já perceberam esta figura que está aqui que está a aparecer, uma figura que luta pelas liberdades, que luta contra as injustiças, que se diverte e, portanto, permite-nos carregar de todos estes significados os trabalhos que nós fazemos. Nós fazemos essencialmente visitas, oficinas, que são trabalhos que duram um dia, que são oficinas de um dia, cursos, que são continuadas no tempo, e outras atividades, que são estas conversas, palestras, comemorações, etc, 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 em que vamos fazendo um conjunto de atividades. A proposta do Gonçalo Marques foi que se falasse de serviço educativo em pandemia, e por isso eu trago estes desenhos, estas fotografias, que são quase pré-história, porque nós há 1 ano que já não conseguimos ter estas pessoas dentro do museu, e de facto é muito difícil, nós temos um ADN que é chamar pessoas para dentro do museu e de repente não podemos chamar. E então estas imagens quase que nos provocam uma lágrima no canto do olho, porque nós queremos ter estas pessoas junto connosco, mas como não podemos, temos de encontrar outras estratégias e é por isso que nós avançamos, mais uma vez, se calhar inspirados pelo Bordal. Isto é um desenho sobre esta ópera Laureana de Augusto Machado, que foi uma ópera dedicada ao rei Dom Luís, e quando ela foi apresentada em Lisboa, o rei estava de luto e, portanto, não podia ir assistir a um divertimento. E então, o que aconteceu foi que, vejam aqui este cantinho, o que aconteceu foi que foi pela primeira vez em Portugal instalado um telefone para que o rei, no Palácio da Ajuda, ouvisse o que estava a ser cantado em palco.
E nós, se calhar, fomos buscar aqui a inspiração para fazermos a mesma coisa, ou seja, fazermos para que as pessoas em casa, nos seus computadores, possam assistir, tal como o rei Dom Luís assistiu à Laureana do Augusto Machado em sua casa. E então trabalhámos, por um lado, no site do museu, carregámos o site com conteúdos, portanto não são só informações, são conteúdos, muitas das coisas que eu aqui falei estão no site do museu. Aqui estão elas, as exposições que fomos fazendo e que neste momento estão no museu, embora não possam ser visitadas. Temos os jornais bordalianos, todos os jornais de Bordalo estão online no nosso site, portanto se quiserem fazer uma brincadeira de ver o que é que aconteceu há 150 anos, podem ir lá ver e vão ver estes desenhos e outros e vão ficar absolutamente maravilhados com a qualidade dos desenhos do Bordalo. Podem explorar o universo bordaliano, um conjunto de jogos que mostram como o Bordalo trabalhava, nomeadamente, por exemplo, este Quem é Quem, em que através deste desenho que aqui está, passando o cursor por cima, vão vendo, a figura é iluminada e vai-se explicando quem é cada uma das figuras, ajudando exatamente a esta acessibilidade à informação dos desenhos do Bordalo. Temos um canal YouTube. O canal YouTube tem um conjunto de filmes ou de pequeninos documentários sobre o que se passa no museu, ou filmagens das nossas peças, filmagens profissionais. Temos o Facebook com uma presença online muito grande, em que vamos buscar alguns dos desenhos do Bordalo e brincar com eles. Neste caso é o Índice Ribeiro, que estava a falar para um dictafone, que é uma espécie de um gravador inicial, e que nós nos divertimos muito a dizer que isto parecemos nós a falar em Zoom, não é? Estamos aqui a falar para uma máquina, não estamos a falar para ninguém. Portanto, eu próprio sou como este senhor aqui, o Índice Ribeiro, a falar para uma máquina, só sei que vocês estão desse lado, felizmente. Ou fizemos também alguns GIFs, eu vou tentar abri-lo para ver se ele resulta, espero que não demore muito tempo. Neste caso, a imagem, penso que... Eu acho que ele está muito grande, eu não sei se eu sei por mais pequeno. Bom, acho que a imagem está muito grande e eu não a sei por mais pequeno. Peço desculpa, mas se calhar é também uma forma de procurarem no site. De qualquer maneira, isto não era uma coisa avulsa, a brincadeira com o papel higiênico não era avulso, porque nós o que fizemos foi buscar um desenho do próprio Bordalo, uma vez que partiu o pé, estava em casa e não podia ir assistir aos espetáculos de que ele tanto gostava, e tal como nós todos estávamos e estamos confinados, o Bordalo estava, e portanto nós fizemos este paralelismo e transpusemos o seu aborrecimento para os nossos dias. Vejam-no aqui com uma perna estendida, trouxemos o seu aborrecimento para os nossos dias, que era o que estávamos a viver e o que estamos outra vez a viver. Ou fizemos uma brincadeira com as máscaras, isto são figurinos de teatro que o Bordalo fez. Quando começámos a usar as máscaras, fomos buscar, foi no dia 11 de setembro, vejam aqui, fomos buscar os figurinos com as máscaras e todos nós estávamos transformados nestes grilos ou nestas figuras, nestas formigas para as quais o Bordalo fez os figurinos. Temos uma presença no Instagram também, bastante grande. Aqui à direita é uma instalação que se chama As Andorinhas, que é feita também por uma conterrânea nossa, pela Madalena Martins, que encheu o Museu de Andorinhas. E também no 25 de Abril nós estávamos fechados em casa e lembram-se que houve aquele movimento de cantar o Grândola à janela, e nós não quisemos deixar de responder a esse repto, e então pusemos um Zé Povinho a sair do museu.
e a cantar o Grândola Vila Morena. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. Bom, agora desculpem que eu não sei. Agora estou com um problema que não sei tirar o som. Não sei tirar o som. Bom, mostrar também que é possível acompanhar a coleção online. Eu não sei tirar. Em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Eu não sei. Estou perdido, desculpem. Estou completamente perdido. Não faz mal, João, temos banda sonora também. Não, peço desculpa, não sei. Está aqui. Estava ali embaixo. Pronto. Peço desculpa. Agora espero. Agora estou completamente. Desculpem, que agora estou mesmo perdido. Aí. Estão a ver a imagem no ecrã? Estamos. Estamos sim. Pronto, ótimo. Aí. Ok. Pronto, portanto, queria-vos mostrar que é possível. Aqui estava o Zé Povinho. Pronto, vamos voltar. Aqui é possível ver toda a coleção do museu online, portanto todas as cerâmicas, todos os desenhos originais estão online, é possível ver. Nós estamos a fazer também visitas guiadas online. Hoje de manhã houve uma visita que se chama Lisboa de Bordalo, em que nós vamos aos sítios. Vejam aqui o Teatro Dona Maria, e há um desenho do Teatro Dona Maria que está a ser mostrado e explicado o desenho, e que está também online no cada um destes pontinhos. É um dos sítios que o Bordalo desenhou na cidade de Lisboa. Temos também esta brincadeira, que é o Bordalo em voz alta, que pedimos a 2 atores para lerem os textos do Bordalo e para animar, ao Filipe Abreu e à Patrícia Deus para lerem os desenhos. Portanto, é uma maneira diferente de acompanhar a leitura dos desenhos. Fizemos uma exposição no Google Arts sobre o Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, que é o filho e continuador do Rafael Bordalo Pinheiro. E este foi um caso muito engraçado, porque o Bordalo, a certa altura, foi para o Brasil e regressou a Portugal. Quando regressou, havia uma epidemia de febre amarela, o que significou que ele teve de estar em quarentena num sítio em Lisboa, na outra margem, que se chama o Lazareto. Aliás, o Lazareto é o sítio das quarentenas. E nós colocámos online esse livro. E, nesse momento, fomos contactados por uma editora, pela PIN, quando fizemos um post que teve um sucesso enorme, fomos contactados por uma editora a perguntar se nós queríamos editar esse livro em papel. E, durante a pandemia, nós conseguimos editar o livro em papel. E, portanto, é um caso engraçado em que, em geral, parte-se do concreto dos objetos para o virtual. Neste caso, nós partimos do virtual para o objeto. E temos um canal YouTube com um conjunto de filmes. E aqui termino esta apresentação. Penso que demorei um bocadinho mais do que aquilo que estava à espera. Peço desculpa, espero não ter sido muito maçador, e Gonçalo, espero sobretudo ter cumprido aquilo que pretendias com esta apresentação e com este passeio pela vida do Bordalo. Absolutamente, meu caro João, foi delicioso ouvir-te, foi um começo extraordinário. Obrigado por esta viagem que nos proporcionaste e excelentemente guiados por ti. Acho que não podíamos ter desejado começar este ciclo de conversas em tempo de pandemia do curso de Serviços Educativos e Património Local do Instituto Politécnico de Viana da melhor maneira. Eu queria agradecer-te muito
em nome da nossa instituição, à qual tu também tens grandes ligações e que também nos orgulhamos de te ter como nosso colaborador, como aqui foi referido. João, muito obrigado. Eu penso que foi excelente, tanto o contexto como depois a questão da aplicação dos serviços educativos, e nós tivemos a felicidade de ter aqui, estamos praticamente 3 dezenas de participantes, o que eu queria realçar, entre alunos do primeiro e segundo ano, docentes do curso, docentes da instituição, outros docentes do IPVC e também muitas amigas e amigas que se juntaram a nós e que eu queria agradecer muito pela vossa presença aqui, meu caro João. Eu abria agora um espaço para poderem colocar as questões ou intervenções que desejarem ao João e assim podermos efetivamente dialogar daquilo que ele nos aqui apresentou. Façam um favor. O que custa é sempre a primeira questão, não é? Isto já sabemos. João, diga Maria do Carmo. Por acaso, vocês têm o feedback daquilo que se passa com os vossos serviços educativos nesta fase? Quantas pessoas aderem? Têm alguma noção da quantidade de pessoas que acede às variadíssimas hipóteses que vocês põem? Sim, de facto o grande feedback que nós temos tem a ver exatamente com as pessoas que se inscrevem. A maior parte das coisas, mesmo sendo gratuitas, implicam uma inscrição. E nós estamos a ter uma... Eu devo dizer, por exemplo, que no início da pandemia nós procurámos fazer alguns filmes e o que se passava era que a qualidade dos filmes era terrível, sobretudo a qualidade do som. Por um lado a câmara tremia e, portanto, as pessoas hoje já veem coisas com imensa qualidade. Por outro lado, e portanto já não estão para estar ali com uma câmara que treme e que tem posta um telemóvel na mão e que não funciona com qualidade. E por outro lado, o som também tem de ser muito bom, porque senão não resulta, fica uma coisa completamente amadora em que as pessoas estão a fazer um esforço enorme e ao fim de 5 minutos desistem. E portanto nós desistimos um bocadinho dessa lógica que muitos outros museus seguiram com qualidade, mas nós abandonamos essa lógica e centramos em coisas mais pequenas, mais relacionadas com temas muito específicos, e é por aí que estamos a trabalhar neste momento. A minha colega, a Liliana Pina, inventou um nome de que eu gosto muito, para umas pequenas visitas sobre uma só peça, portanto não é uma visita ao museu, é uma visita a uma só peça, e ela chamou estas visitas as terapêuticas berdalianas, porque a ideia é que aquilo funciona assim um bocadinho como um comprimido que tira uma dor de cabeça, não é para curar nada, mas é para tirar a dor de cabeça, ou como um café que a gente toma e fica ali com uma genica melhor, e é esse um bocadinho o feedback que nós temos. Eu também, há uma coisa que eu gostava de dizer em relação a toda esta conversa e toda esta questão do serviço educativo, é mesmo repetir aquelas duas ideias. Por um lado, uma questão de acessibilidade. Se pensarem, grande parte dos desenhos que vos mostrei, se não tivessem uma explicação, vocês tinham olhado e tinham, sim, é engraçado, é giro. Mas tem muito mais por trás, e ter acesso a tudo isto que está por trás é uma coisa absolutamente essencial. E se falarmos, por exemplo, no caso dos museus de Viana, um museu do Trás ou um museu de artes decorativas, o museu do Trás não pode ser para mostrar uns fatinhos pendurados para as pessoas olharem e dizer, ai que lindo. Tem de explicar mais, tem de explicar. Aliás, o Gonçalo fez o favor de falar da questão dos núcleos museológicos, porque é ir ao território, é explicar que aqueles trajes eram usados, as raparigas chamam-se lavradeiras porque lavravam a terra, estavam ali com as mãos na terra, não eram lavradeiras para andarem a passear pela cidade a mostrar-se todas bonitas. E faz um sentido e conta uma história, e é o acesso a essa história que é muito importante que os serviços educativos sejam capazes de fazer.
E por outro lado, esta questão de abrir janelas, de nos pôr asas na imaginação, de nos ajudar, eu acho que esta lógica do humor, de facto, eu tenho uma enorme vantagem ao trabalhar neste museu, porque sempre que falo de alguma coisa, falo do humor e as pessoas ficam imediatamente com um sorriso nos lábios, portanto é muito fácil. Imagino que se trabalhasse no Museu de Geologia fosse muito mais difícil explicar a diferença entre o granito e o basalto e pôr as pessoas divertidas e bem dispostas, não é? Mas eu tenho essa enorme sorte de trabalhar no museu com esta vantagem. Mas esse lado de dar asas é essencial, é perceber as pessoas que se podem rir de uma coisa. Quando a coisa está muito negra, podem dar uma gargalhada, o riso e o humor ajuda a desmontar as situações mais complicadas. Isto aplica-se, mais uma vez, a todos os museus, por exemplo. Se regressarmos à questão dos museus de Viana, o Museu do Traje é um museu que serve para falar da criatividade, serve para falar da beleza, serve para, não é só para falar daquele preceito que tem de ser assim, que não pode mudar assim, não, serve para falar, imaginem as raparigas que usavam aquelas cores, aquilo era fantástico, não é? E aplicar aquilo ao nosso dia-a-dia, ou do Museu de Artes Decorativas, falar daqueles móveis, não é para falar de um tesouro, e para que as pessoas fiquem a olhar para os móveis como se fossem bois a olhar para palácios, é para verem os móveis e verem que são madeiras que vieram da Índia, que vieram do Brasil, que têm a ver com a história, com a nossa história de Portugal e com a história de Viana e com os barcos que foram e que vieram, e se calhar com uma lógica de um colecionismo, como vimos ali também naquele desenho do Guerra Junqueiro, e a história da fábrica de louça de Viana e a importância que ela teve, e este empreendedorismo que é importante existir. E os museus e os serviços educativos têm essa obrigação de não deixar que as coisas fiquem em vitrinas e em pelintos muito bonitas, muito bem iluminadas, mas que nos contem estas histórias, que nos tenham uma função no nosso dia-a-dia e que cumpram esse papel também. E isto acho que é de facto a coisa mais importante do serviço educativo, e por isso também fiquei mesmo muito contente quando percebi que a ES tinha aberto um curso de serviço educativo, porque acho que é muito importante, e vocês que são alunas, porque acho que estou aqui a olhar e acho que só há raparigas, vocês que são alunas do curso têm essa enorme responsabilidade de serem capazes de perceber isto, mas é uma responsabilidade que se cumpre com gosto. Se me permitem, eu não queria levar muito tempo, porque eu não sou nem do curso, portanto deveríamos dar aqui um espaço privilegiado aos alunos, mas não posso, estando perante o João, não fazer uma pequena intervenção, tanto mais porque vou ter que sair muito brevemente. Primeiro, agradecer as palavras e dizer que realmente tive uma visão estratégica quando o convidei, porque tínhamos perdido um excelente museólogo e tínhamos perdido o trabalho que o João está a desenvolver hoje, e portanto ainda bem que a estratégia foi convidá-lo, e bendita a hora em que o, de certa forma, me sinto assim um bocadinho responsável por pôr nestes trilhos e na linha da museologia. Queria também dizer que tenho muitas saudades e que nos faz falta aqui em Viana do Castelo. Fizemos em conjunto algumas coisas, percebemos sobretudo que os museus não são hipóteses de objetos, e que realmente aquilo que eles representam, aquilo que eles têm, são mais do que identificadores e testemunhos daquilo que é a identidade, daquilo que é o território e daquilo que são as conexões que temos de fazer. Pena é que por aqui não se pense muito assim, mas isso será outra questão para uma conversa pós-pandemia, espero eu. Dizer que exatamente que sentimos muito a sua falta, e não queria fazer nenhuma pergunta, mas quando estava a apresentar a quantidade
de caricaturas absolutamente extraordinárias do Bordal. Eu estava a olhar e a pensar um déjà vu, particularmente no mundo que vivemos hoje e na situação que vivemos hoje, a forma como, pergunto eu, e não é uma pergunta, é uma pergunta sem resposta, mas como é que o Bordal, se estivesse hoje, veria o que estamos a viver, a pandemia, os sobressaltos, a intervenção política e a forma como pouco atabalhoadamente resolvemos os problemas, como não gerimos os problemas, e depois como podemos ser também um espelho nós próprios, na forma como nos conduzimos mal e não ajudamos a que realmente a pandemia se vá embora. Portanto, tudo isto foi um déjà vu, e era só para dizer isto, não era para nenhuma pergunta, mas talvez, e principalmente para os alunos, começarmos a pensar como é que realmente, que pena é o Bordal não estar cá hoje para nos dar esta visão, penso eu, claríssima e sempre de uma forma risível, do que seria este tempo de pandemia. João, muito obrigada, um abraço. Obrigado, e há gente que está por aí que eu já vi e que Isabel, Antónia, há bocadinho vi também gente que eu conheço, um abraço grande e aos alunos, muito boa sorte para o vosso curso. Ao Gonçalo, aquele meu abraço sempre, e vou pedir desculpa, vou ter que desligar, continuação de bom trabalho. Grande saudade, João. Tchau. Deus. Obrigado, Olga. Pois isto, que a questão que a Olga colocou é muito engraçada, mas que tem a ver exatamente também com uma outra forma de ver o trabalho do Bordal. Eu acho que o trabalho do Bordal é genial e é clássico, e estes dois adjetivos fazem com que o trabalho dele, ao ser genial e clássico, seja uma coisa que se aplica sempre e se aplica a outras situações. Nós, grande parte destas coisas que nós vimos podiam estar a acontecer agora, e nós percebíamos que se calhar em vez de tirávamos aquela cabecinha daquele ministro e punhamos a cabecinha de outro, e a coisa era mais ou menos a mesma coisa. E isso tem a ver, de facto, com o facto de ser a comédia humana, e é a comédia humana que se passa ali, por isso é que é clássico, porque se aplica a tudo, não se aplica só àquele momento. Por exemplo, o Bordal morreu em 1905, em 1906 aquilo já não fazia sentido. Não, continua a fazer sentido hoje em dia, e é uma coisa muito interessante que nós dizemos sempre, que o Zé Povinho é uma figura muito portuguesa, e é só portuguesa e não sei o quê. Eu desafio-vos a verem uma visita ao museu com alemães, americanos, franceses, o que seja, e chegar e depois de explicar-nos o que é o Zé Povinho, eles dizerem: na minha terra é exatamente a mesma coisa. O Zé Povinho podia ser um Zé Povinho francês, podia ser um Zé Povinho italiano, podia ser um Zé Povinho qualquer coisa. Portanto, isto também tem uma mensagem por trás de si muito forte, e muito forte. Encontrei uma frase que eu me arrepio sempre que eu ouço, que é aquela coisa quando nós dizemos: já sabes, os portugueses são assim. Quando a gente chega atrasado e diz: os portugueses chegam sempre atrasados. Quer dizer, hoje não posso falar muito porque cheguei atrasado, não é? Mas não acusei os portugueses, disse: eu cheguei atrasado. Eu atrasei-me, não consegui estar aqui a tempo, perdi-me aqui nestas coisas, atrasei-me. Não é: os portugueses são, e há essa desculpabilização: os portugueses. Não, eu cheguei atrasado. E isso é muito interessante, porque é uma espécie de uma comédia humana, não é uma comédia portuguesa, é uma comédia humana de uma luta por poderes, da forma como essa luta pelo poder é feita, e que o Bordal conseguiu, de uma maneira absolutamente exemplar, passar aos desenhos que nos continuam a deliciar hoje em dia. E sobretudo aquele... Eu não sei se ainda tenho tempo ou não, porque eu se começo a falar também não me calo, portanto, Gonçalo, diz-me... Claro que sim, João, todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Vê lá, olha que isso podem ser os famous last words. Mas o que dizer-vos também, aquele lado muito importante do envolvimento do Bordal nestas questões da cidadania, e o facto dele ser o proprietário dos seus jornais. Ele, quando fazia estas caricaturas em que criticava o rei,
ou criticava o poder, ele corria o risco de ter o jornal fechado, e o Bordal não era uma pessoa rica e, portanto, se tinha o jornal fechado deixava de ter de comer. Tão simples como isto. Portanto, ele tem esse enorme envolvimento. E há sempre um lado daquilo que nós hoje chamamos de cidadania por trás. Um lado de não há uma crítica feita às pessoas. Nós hoje estamos num tempo em que cada vez mais quem é a favor do António Costa é contra o não sei quantos, quem é a favor do Sócrates é contra o Passos Coelho, e tudo o que o Passos Coelho faz é absolutamente demonizado, tudo o que o Sócrates faz é não sei o quê, tudo o que o Costa faz é não sei o que mais. E este olhar abrangente e este olhar não condescendente, mas este olhar abrangente que faz com que as pessoas sejam capazes de ver todos os lados do problema, é também uma grande lição do trabalho que o Bordal fez, e que nos ensina exatamente a olhar e a não extremar as coisas. O Bordal, viram, por exemplo, aquele caso daquele deputado Santos Simões Carneiro, desculpem, e que o Bordal tanto o criticou quando ele fez as coisas más, mas quando ele fez bem, não, deu a mão à palmatória e foi lá homenageá-lo nos seus desenhos. Acontece isso, por exemplo, o rei, ele era, como diz, republicano, mas quando o rei faz coisas bem feitas, o Bordal vai lá e homenageia-o, sem problemas. Portanto, ser capaz de olhar para a coisa e não ter, acho que esta visão abrangente é também um grande ensinamento que nós podemos tirar das coisas do Bordal e que nós procuramos no serviço educativo transmitir este olhar que nós interpretamos como sendo o olhar bordaliano. Ele não está cá para dizer se nós temos razão ou não, mas nós acreditamos que sim. João, muito obrigado por este diálogo também tão rico e por esta possibilidade de construirmos também um conjunto, novas leituras e novas aprendizagens. Acho que está a ser delicioso. E eu agora, se calhar, ia fazer um desafio concreto às nossas alunas do curso de Serviços Educativos e ia perguntar se não gostariam de aproveitar esta oportunidade para colocarem ao Dr. João Alpuim alguma questão concreta relacionada com o trabalho que está a desenvolver ou com outra questão dos serviços educativos e do património local. Há bocadinho a Maria do Carmo falou e agora se calhar abria a outra colega que quisesse questionar. A Maria do Carmo é batota, porque é amiga de longa data. Exato. Tem essa vantagem dessa dupla circunstância, é verdade, é verdade. Mas fiquei bastante o que eles fizeram no museu, porque não vemos isso nos outros museus, João. Infelizmente o que nós vemos foi que os museus, parece que estão também pandémicos, fecharam para a vida. Não, e pouco esforço fazem, nomeadamente aqui em Viana, infelizmente. Não vejo, têm tanto para dar e fecharam-se, por aí simplesmente. Não há nada. Não há uma página de Facebook, não há um Instagram, não há. Pois isso faz-nos muita falta, desculpe, João, desculpa, faz-nos muita falta um João Alpuim Botelho. Desculpem, queria dizer isto. Não. E depois de ver o que foi feito aí, porque deve ter dado imenso trabalho, não tenho qualquer dúvida, que devem ter sido muitas e muitas horas e muito trabalho e de uma grande equipa, mas sem trabalho não se faz e nós temos tanto potencial e não... Eu gostava também de dizer uma coisa, é que de facto o museu tem uma equipa de gente muito empenhada, porque estas coisas que nós conseguimos pôr online são fruto de muito trabalho. Nós temos uma equipa com uma pessoa de documentação, a Cláudia Freire, com duas pessoas no serviço educativo, a Liliana Pina e a Francisca Casolino, com uma pessoa na comunicação, o Tiago Guerreiro, com duas pessoas na investigação, o Pedro Biano Braga e a Mariana Caldas, e que são pessoas que estão de facto envolvidas e que têm um gosto em exteriorizar as coisas, não têm aquele olhar parado sobre as coisas, que têm um olhar proativo e perceberem, sobretudo neste momento, nós temos a sorte de ter funcionários públicos, portanto há pessoas com imensos problemas e nós estamos em casa a receber o nosso dinheiro e portanto temos uma obrigação também de devolver e de participar para que os dias sejam um bocadinho melhores
E lembrem-se que o nome que nós demos a estas visitas curtas são terapêuticas berdalianas, exatamente acreditando que pode haver este lado de terapia no trabalho que é feito. E isto é de facto um trabalho de equipa. E já agora uma outra coisa, este museu é um museu que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, mas é gerido por uma empresa municipal. E isso faz toda a diferença, porque a GEAC de facto dá-nos condições de trabalho muito grandes. Nas câmaras por que passei pela de Lisboa, onde também já trabalhei, e pela de Viana, e a cultura é sempre a última coisa a ser tratada, porque há sempre as escolas são mais importantes, os buracos na rua são mais importantes, as questões económicas são mais importantes, e depois no fim, está bem, é verdade, é preciso ir lá ao museu fazer não sei o quê. E isso faz com que grande parte do nosso esforço do dia-a-dia seja a tentar fazer coisas, não é fazê-las, é tentar arranjar maneira de as fazer. E de facto na EGEAC, com esta lógica de uma empresa municipal, nós temos um conselho de administração que quando nós dizemos mata, eles dizem-nos imediatamente esfola, faz mais, consegue mais, precisas de dados, o que é que tu precisas? Faz o projeto, apresenta, diz como é, que é uma lógica completamente diferente e uma competência completamente diferente, porque o Conselho de Administração é gerido por profissionais da cultura e não por políticos, e isso faz de facto uma enorme diferença. Portanto, eu também tenho a sorte de ter uma enorme equipa ao meu lado e de ter condições que me são proporcionadas pelo meu Conselho de Administração, pela doutora Joana Gomes Cardoso e pela Sofia Menezes. Portanto, isso também é importante, não é só vontade, é também criar condições para que as coisas aconteçam. Agora, em relação às alunas, o que eu diria é que se tiverem alguma necessidade ou se tiverem alguma curiosidade ou alguma questão que queiram pôr, que me mandem um mail, peçam ao vosso professor um mail, mandem-me um mail e eu terei muito gosto, se quiserem fazer algum trabalho sobre o trabalho que nós estamos a desenvolver ou sobre alguma questão, estamos perfeitamente disponíveis e interessados em que esses trabalhos sejam feitos, porque também estamos cá para isso, para que estes exemplos se repliquem e, portanto, façam-no sem problema, porque isso é realmente importante para nós também. Muito obrigado, João, e Será também para que nós. estamos a assistir a uma nova fase da museologia, que agora com as tecnologias que nos permitem outra abordagem aos museus, será que, e mesmo o confinamento, será que está aqui para nos ensinar também alguma coisa, por exemplo, como a nossa relação com os museus passar a ser, o aspecto virtual ser cada vez mais importante? Será uma nova fase para a museologia ou não? Olha, é uma belíssima pergunta. É uma belíssima pergunta, porque nós nos museus, de facto, lidamos muito com o objeto, mesmo gostamos de ter as coisas verdadeiras, não gostamos de ter uma reprodução do desenho destas páginas, não temos reproduções, temos a página real. E quando nós estamos a vê-la no computador não é bem a mesma coisa. Eu sou um bocadinho também fanático por museus e, portanto, todo o momento de ir até ao museu, de entrar, de estar num espaço onde não posso fazer mais nada senão assistir àquelas coisas, é muito diferente de estar em casa e se calhar está ali o sofá a chamar-me e o não sei o que na cozinha a acontecer e a net que se vai abaixo e, portanto, tudo isso que estraga a experiência de estar no museu. Por outro lado, nós nestas atividades que temos feito, temos tido brasileiros, temos tido pessoas portugueses que estão em França, temos tido um alcance que é absolutamente impossível de ter quando estamos a fazer as coisas dentro do museu. E isso é muito... É muito reconfortante perceber que se calhar uma coisa que nós podíamos estar a fazer para 10 ou 15 pessoas, de repente estamos a fazer por 50 pessoas que estão em sítios completamente diferentes e que está a saber muito bem estar a assistir àquilo que nós estamos a fazer.
mas a questão que pôs é uma questão que está a ser levantada por todos os museus e é a questão que está completamente em cima da mesa. Será que isto vai ficar? Será que isto vai voltar a ser aquelas imagens que nós tínhamos com o museu cheio de pessoas? Eu acho que nós vamos, sinceramente, tentar ficar com o lado bom de cada uma das situações. Vamos tentar ficar com o lado bom de conseguirmos chegar a mais gente, mais fora do círculo das pessoas que se deslocam até ao museu e simultaneamente percebemos mais o gozo que é estar perante, sobretudo na parte da cerâmica, sabe? Quando nós estamos ao pé de uma peça de bordal, os reflexos, o pormenor, é completamente diferente. É uma coisa que é muito, muito, muito difícil de mostrar sem ser ao vivo, sem ser ali em frente. Há uma emoção que não é possível transmitir pelo ecrã. A tecnologia que temos hoje, não é? Mas depois com os 3D, isto vai evoluindo com uma rapidez que sabemos lá como é que vai ser daqui a 10 anos, até isto que estamos a utilizar agora, como é que será daqui a 10 anos, com certeza muito melhor, espero. E talvez... Com aqueles óculos, não é? Que a gente olha... Depois, se calhar já não é preciso os óculos nem nada, o 3D já aparece assim mesmo de outra maneira, não sei. E pode ser que a experiência seja mais envolvente e mais... Pois, mas olha, eu se calhar, agora que temos um bocadinho de tempo, propunha... Estão a ver, desculpe, já me perdi outra vez aqui. Propunha mostrar-vos, já que falou nisso, e se calhar já estamos um bocadinho no fim, temos aqui um bocadinho de tempo, mostrar-vos uma filmagem de uma peça que está onde? Não. Eu penso que seja esta. Desculpem. Como está a ver, a minha habilidade em lidar com o digital é muito grande, por isso é que eu falo sempre na questão do físico. Eu queria muito abrir isto, mas eu não estou a ser capaz de abrir, porque... João, posso-te dar uma sugestão? Experimenta pôr em modo de apresentação esse slide e depois, ao pôres, certíssimo, pegas no link, exatamente. É mesmo isso. Isto é uma filmagem, uma das que nós temos presentes no museu, de uma das peças do Bordalo, que faz um bocadinho isso que estava a dizer, portanto permite-nos ter um acesso à peça. João, desculpa, nós não estamos a ver, estamos a ver ainda o slide do Museu Bordalo, do canal do YouTube. Como é que eu faço isso? Se puderes, se fizeres de favor, se puderes retirar o compartilhamento e pôr outra vez, eu acho que é capaz de resultar. Então vamos fazer stop share. Exato. Share e agora outra vez. Screen. Portanto, agora já está. Agora está? Não. Não. Mas não te preocupes, João. Nós também podemos... Podemos ir ao YouTube ver, não é? Pois, sim, exatamente, exatamente, sem problema. Ao canal YouTube do museu. É até uma forma, um convite interessante e tenho a certeza que vamos, porque agora ficamos com curiosidade. Foi uma boa estratégia. Exatamente. João, eu queria agradecer-te imenso. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer uma intervenção. Muito boa tarde. Posso fazer uma pequena intervenção? Primeiro queria agradecer ao Dr. João por esta intervenção. Para nós, alunos,
é fundamental estarmos em contacto também com estas experiências e vermos realidades diferentes. E já percebemos que o seu museu tem uma dinâmica fantástica. É importante também a questão que falou das acessibilidades, quando vamos ao museu, não é? E os serviços educativos, a importância que os técnicos que estão à frente dos serviços educativos têm em facilitar, no fundo, não é? A informação com o público e a forma como o fazem, como apresentou, já vi que têm várias dinâmicas e realmente têm um trabalho notório. Ficou aqui a vontade de conhecer o museu, de visitar, não através do digital, mas presencial, não é? A questão que falaram de se tornar tudo cada vez mais digital. Eu acho que também, não sei, é muito o meu ponto de vista, mas nós estamos aqui numa bolha, não é? Nesta pandemia estamos todos numa bolha dentro do digital e vamos nos cansar muito, muito rapidamente. Portanto, o que está a resultar hoje, não sei se será o futuro para amanhã. Portanto, acho que deve haver aqui conta, peso e medida. Em relação ao serviço educativo, às propostas que saem para os públicos, a questão de terem uma autonomia e terem um canal de comunicação próprio, acho que também facilita muito. Eu sou técnica de serviços educativos também, sou profissional nessa área, trabalho em serviços educativos e realmente quando se tem um canal próprio de comunicação... Trabalha onde? Desculpe. Diga? Trabalha onde? Trabalho no Centro Interpretativo de São Lourenço, no Castro de São Lourenço, em Vila Chã, com a doutora Ana Almeida. E, portanto, quando há canais de comunicação próprios, quando os museus têm autonomia, não é? Os centros de interpretação têm autonomia, também torna-se muito mais fácil essa aproximação com os públicos. Eu deixo aqui o meu manifesto de agradecimento e realmente a forma apaixonante como fala do seu trabalho envolve-nos de uma forma que a vontade é de ir lá conhecer, de visitar. Está muito bem-vinda, diga se vier, que terei muito gosto em mostrar-lhe com mais atenção o museu. Muito obrigada. Aliás, todos estão presentes. Muito obrigada, Matilde, também pela sua intervenção e muito obrigado ao João mais uma vez. Se não houvesse mais nenhuma intervenção, meus caros, eu agradecia imenso a todos a vossa presença num sábado à tarde. É obra. Muito obrigado por abdicarem também de um pouco do vosso tempo pessoal para estarem aqui connosco e nos darem o privilégio da vossa presença. E João, 1000 obrigados a ti. Obrigado pelo teu regresso a Viana, obrigado por estares connosco, pela tua presença, pela tua partilha generosa e pelo teu imenso conhecimento que tu colocaste aqui à disposição de todos nós com uma generosidade e um profissionalismo que te caracteriza extraordinário e que eu queria aqui, João, apesar de não nos podermos abraçar fisicamente, dar-te um grande abraço. Muito obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade de mostrar o trabalho, de voltar a Viana, nem que seja virtualmente. Muito obrigado. E fica o desafio, se precisarem do museu de alguma coisa, digam, mandem-nos um mail, peçam ao Gonçalo o mail e com muito gosto trocaremos opiniões, o que for. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigado, João. Até breve. E fisicamente. Obrigado. Adeus. Adeus, boa tarde.